Em destaque, oferecimento Hillside Park Residence, o melhor da vida ao seu lado. Olá, muito bom dia, bem-vindos ao nosso programa Em Destaque aqui pela tela da TV Sim SBT. Obrigado pela sua audiência com a gente nesse momento de conhecimento, porque o nosso programa traz justamente conversas que podem te esclarecer sobre vários temas. E hoje nós vamos falar sobre um muito importante, interessante, curioso para muitos, visagismo. Você já ouviu falar sobre isso? Pois é, inclusive vai saber sobre os benefícios que ele pode trazer para aplicação em nossas vidas. E a gente recebe Letícia Cordeiro, que é visagista aqui no nosso programa Em Destaque. Muito bom dia, Letícia. Bom dia, pessoal aí de casa. É uma alegria enorme estar aqui para falar de um tema que eu gosto demais. É um tema sobre imagem. Quem não gosta de falar sobre a imagem? Hoje a gente vai provar aqui que toda imagem está comunicando alguma coisa, a minha, a sua, a de todo mundo está falando algo. Exatamente, ainda mais quando a gente está num mundo em que rede social está usando nossa imagem, postura nos ambientes, públicos ou comuns a outras pessoas também comunicam muitas coisas, e esse cuidado todo que a gente pode ter com a nossa imagem vai transmitir muito conteúdo sobre nós mesmos. Pelo menos eu entendo assim, né? E aí queria que até que você falasse como que o visagismo entra nisso. Vamos ambientar. O visagismo, ele surgiu lá mais ou menos, é novo, é recente, lá em 1937. O nome era Fernand Brie. Fernand, ele era um maquiador e ele era francês, e o termo na época nem era visagismo, não, é visagisme que era falado. E aí qual era o grande momento ali? Fernand Brie, ele aplicava o visagismo no sujeito levando em consideração puramente a estética. Então, naquele momento, o rosto, que era um rosto oval, ele era o mais adequado? Tudo seria levado em consideração para a gente tornar aquele outro rosto num rosto também oval. Dessa forma, a gente teria um rosto mais harmonioso. Hoje, não. Depois de passados alguns anos, veio então outro nome, Philip Hallwell. Philip, ele passou a vida estudando a respeito do visagismo. E aí ele trouxe não só quando a gente olha para alguém, a gente está sentindo algo, a gente está percebendo algo, ele leva também a intenção da pessoa. Então não é só eu preciso pegar esse rosto aqui e transformar nesse rosto, não, eu preciso da intenção daquela pessoa, o que aquela pessoa quer com a imagem dela. E aí um ponto a mais, quem é aquele sujeito? O que faz sentido para aquela pessoa? E isso, então, hoje é o que se leva em consideração. Eu não vou transformar uma imagem em outra, eu vou adequar uma imagem em outra, o que é muito diferente. Quando a gente vê uma transformação de uma pessoa que era de uma forma e ficou de uma forma, a gente precisa levar em consideração o que o sujeito é, para aquele sujeito se olhar no espelho e se reconhecer ali. E não simplesmente, uou, o que aconteceu com a minha imagem? E algumas pessoas já chegaram numa consultoria de visagismo falando, Letícia, eu não estou gostando da minha imagem do jeito que está. Esteticamente ela estava ok, mas não tinha nada a ver com ela. Então é isso que o visagismo faz. Ele leva em consideração o que o sujeito é, o que ele pretende com a imagem dele. Excelente. E aí então, Letícia, só para a gente também entender, e até quando você coloca os procedimentos estéticos também nessa nossa conversa para ter essa diferenciação. É uma ferramenta e a outra também tem diferente meio de comunicar. Uma coisa pode ter uma interferência também, às vezes, que pode ser permanente, e o visagismo ele traz essa ferramenta de adequação e uma comunicação para o nosso cotidiano, seja no trabalho, seja para outro momento também até pessoal. Então, a diferenciação entre esses momentos e esses usos também vai também do entendimento dessa pessoa e com o profissional que ela está lidando. O primeiro ponto da consultoria de visagismo é a leitura do rosto.
através das linhas e das formas que o nosso rosto ele possui. E é assim, né? As linhas e formas, elas estão comunicando. Se eu olho ali para uma imagem, uma construção, por exemplo, aquela construção, ela tem ali linhas mais retas, linhas mais escuras, linhas mais espessas, aquilo dali vai estar me comunicando algo. Se de diferente maneira eu olho para uma outra construção, ela tem ali linhas mais ovaladas, mais claras, mais suaves, aquilo dali vai estar me comunicando uma outra coisa. Vai estar gerando em mim uma reação emocional diferente quando eu olho para uma, quando eu olho para outra. E isso se dá muito por conta dos símbolos arquetípicos que estão presentes nessas imagens. E aí teve o Philip que juntou dois conhecimentos. Ele trouxe esses símbolos arquetípicos, que não é o estudo dele, mas o estudo que ele trouxe lá de Jung, com os 4 temperamentos de Hipócrates. Aquilo do fleumático, do sanguíneo, do melancólico, do colérico, juntou essas duas coisas. Então, quando eu olho para o seu rosto ou do rosto de qualquer pessoa que estiver aqui, eu vou conseguir fazer uma leitura do rosto. Existem pessoas que são mais racionais, existem pessoas que são mais emotivas, existem pessoas que são mais intuitivas. A nossa boca, ela está comunicando, o nosso nariz está comunicando, a nossa testa está comunicando. E aí, para que serve isso? A leitura do rosto serve para, ao final de uma consultoria, eu perguntar ou eu ter certeza se faz sentido para aquela pessoa. Faz sentido para uma pessoa que é extremamente tímida, que é extremamente recatada, chegar numa festa, por exemplo, com um super penteado lá nas alturas, chamando super atenção? Não! E isso às vezes até aconteceu com alguém lá de casa, sabe? Não faz sentido nenhum, porque a pessoa é tímida, ela precisa ter algo mais embaixo, ela precisa. Então a noção do visagismo, ela faz bem para todo mundo, e a leitura do rosto, ela serve para isso, para ter conexão com aquilo que o sujeito é. Não é personagem, sabe? Personagem é muito legal para a televisão, para o teatro. Agora, na vida real, é um pouco diferente. A gente precisa ter sintonia com aquilo que o sujeito é. A gente leva em consideração aquilo que a gente pode atenuar, características que a gente pode acentuar. Uma pessoa, por exemplo, que é muito dinâmica, às vezes isso, dependendo do ambiente que ela estiver, pode dar margem aí para um autoritarismo. E às vezes ela quer atenuar um pouco, e tá tudo bem ela querer atenuar, só não pode mudar, só não pode virar um personagem, porque personagem a gente não consegue carregar por muito tempo. A gente consegue um pouquinho, mas por muito tempo a gente não consegue. Que excelente. Essa conversa é muito esclarecedora, Letícia, porque se a gente pega conceitos que são jogados aí, né, soltos pelas redes sociais, vamos pensar assim, o visagismo é o meu melhor corte de cabelo, com a melhor cor da minha roupa, e seria basicamente algo assim. Você está trazendo algo muito mais profundo, né? E é isso que faz o conhecimento acontecer, né? Quando o profissional está aqui conversando conosco nesse espaço, é entender a importância disso tudo também, né? Você já traçou aqui linhas de exemplos que talvez muitos nem tivessem acessado ainda, né? Então, por isso ainda mais que o reconhecimento precisa acontecer, tanto da ferramenta quanto com quem lidar com ela como você. Acho que isso é muito importante. A rede social, e aí, enfim, eu estou ali dentro de rede social, já tem muitos anos com esse tema, e de fato é muito raso, né? Você não tem muito espaço, né? Mas é dessa forma realmente que acontece, a gente busca porque teoria tem, né? A gente busca se embasar, e às vezes o que aparece ali dentro do Instagram, por exemplo, ou de qualquer outra rede social, é de fato essa pontinha, e por trás tem tantas outras coisas. E fofoca, né? Porque aí fofoca é tão difícil, né? Porque você vai, o preto, ele é muito sério. Mas o preto é muito formal. Mas aí chega lá na ponta uma característica do preto que às vezes não tem nada a ver com aquilo que realmente é, sabe? Bem lembrado. Então é necessário ter muito, muito cuidado com aquilo que a gente vê superficialmente. Exato. Tem momento da vida para aplicação, vou pegar por questão de faixa etária. Muita gente pode estar nos acompanhando, inclusive você, vendo de frente este programa, pode pensar, sou muito velho já para aplicar isso. Sou muito novo ainda para entender isso. Letícia, então, pode nos responder muito melhor. Existem momentos da vida para essa aplicação? Ai, que legal. Olha, a consultoria de visagismo realmente para todo mundo, né? Eu costumo dizer que ela é para fases, né? Olha que legal. Muitas mães
passando pelo puerpério. É uma mudança enorme, né, mãe? Quando tem um filho, você muda. Então, é um momento de mudança. Às vezes, uma tão conquistada vaga de emprego, você quer dar, não, eu quero uma repaginada. Outro momento também que muitas pessoas se achegam na consultoria de visagismo, profissionais que estão em formação, acabaram de se formar, tem muitos exemplos disso. Eu formei agora em psicologia e a minha imagem, ela é muito infantilizada, as pessoas olham para mim, elas não conseguem, eu não consigo ter a credibilidade que eu gostaria. Então, essa fase também é muito legal. E profissionais mais velhos, Letícia, estou em outro momento, acabei de me aposentar e eu gostaria de transmitir mais leveza dentro da minha imagem, porque eu estou falando de exemplos concretos, tá? Sim. Porque trabalhei no Exército durante muitos anos e agora estou me aposentando e agora o meu momento é um outro momento. Letícia, estou largando o consultório, agora eu quero dar palestras, então eu gostaria de uma outra imagem. Então, não tem tempo, sabe? Adolescente que às vezes está naquela de querer... Eu digo que autoconhecimento, sabe? Autoconhecimento, a gente não tem tempo. Ele é sempre muito bem-vindo, em qualquer época. Que bom. E a gente, então, passa a ter mais entendimento com tudo isso. E você pensando, né, em que fase da vida está, para poder, então, levar, por exemplo, né, aplicações do visagismo a ela para potencializar tudo. A gente não está falando nada de artificial. A gente está falando de potencializar o seu brilho, uma característica importante, né, Letícia? Algo que seja aquilo que mostre o brilho mesmo, né, da pessoa. Costumo dizer que o ver, né, ele é tudo, né? A gente olha e a gente logo pensa. Tem uma história que eu fui tomar café um dia desse com uma amiga minha e ali estava aquela vitrine. E me chamou a atenção uma quiche. Sabe quiche? Sim. Quiche. Me chamou muita atenção. O queijo estava douradinho, sabe? O prato. E tinha até uma descrição. A descrição era assim: deliciosa quiche de alho poró com bacon. Ô, gente, eu tive que pedir um pedaço, não teve jeito. Coloquei na mesa e comi. Gente, quando eu comi, tava ruim. Mas tava ruim. Parecia que tinha sido aquecido ali no micro-ondas. Naquele momento. O gosto tava insosso, não tava legal. E aí, o que eu quero dizer com isso e qual é a grande imagem? Porque ela é simples, mas ela é poderosa. O conteúdo é aquilo que fica. Eu preciso ter o meu conteúdo, mas é a imagem que atrai. Quando eu olho para você, é a sua imagem que eu estou vendo. Quando eu cheguei aqui no estúdio, é a minha imagem que as pessoas viram. Eu não abri a boca. As pessoas olham e elas veem. Portanto, olha o poder disso, né? Da sua imagem, do tratamento dela e do cuidado que você pode ter ainda mais quando conhece toda essa aplicação do visagismo. A gente só vai ao nosso intervalo, então, na sequência, outros conteúdos e conhecimentos aqui com a Letícia Cordeiro no nosso Em Destaque. Então, enquanto isso, vai pensando na sua imagem, como é que você está lidando com ela, e já a gente volta. De volta com o nosso programa Em Destaque, na nossa manhã da TV Sim SBT, continuando com a nossa convidada presente nessa edição conosco hoje, Letícia Cordeiro, que é visagista, nos explicando ainda mais sobre essa ferramenta, essa técnica que pode comunicar ainda mais potenciais da nossa imagem, traduzir para a sociedade, se a gente pensa assim, comportamentos, posturas, isso que é muito importante numa época em que nossa imagem está tão presente, tão mais trabalhada como anteriormente não era, né? Principalmente pelas redes sociais, que são próprias, né, de uso de imagens, e como a gente pode ter esse olhar diferenciado sobre isso. Eu estou chamando de técnica, de ferramenta, Letícia. Visagismo leva esses nomes com ele mesmo? Mas é necessário, né? Técnicas, ferramentas. A gente estava falando no bloco anterior sobre a leitura do rosto, né? Para a leitura do rosto, a gente precisa medir o rosto. A gente tem todo
um por trás aí daquilo de estudo do rosto, não só levando em consideração a morfologia da face, mas essas medidas como um todo. Muito bem. A gente estava até brincando aqui no intervalo, fazendo a leitura do rosto aqui do Fábio. E ela veio com palavras tão certeiras, em poucos segundos, que ela já, né, óbvio, com esse talento e com esse trabalho, né, essa carreira, conseguiu falar aqui pontos-chave de postura, comportamento mesmo, só pelas linhas que ela viu. Tem um exercício que você pode fazer assim, na sua casa mesmo, e eu acho que não tem muita dificuldade, não. O nosso rosto, dentro do visadismo, ele é dividido em 3 zonas. São 3 zonas quase do mesmo tamanho e a gente chama de terços faciais. A região da testa até a sobrancelha, é a região do nosso terço racional. Mostra muito como a gente pensa, como a gente se comporta intelectualmente. O nosso terço emocional, que é esse aqui, ó, da nossa zona da sobrancelha até a base do nariz. Mostra, então, o nosso emocional, como as pessoas se conectam, como a gente se deixa ser conectado pelas pessoas emocionalmente, como a gente se conecta com as pessoas emocionalmente, e o nosso terço intuitivo, que é da base do nariz até o queixo. Então, olha para você, na frente do espelho, e veja, perceba. É um exercício super difícil, porque as pessoas hoje em dia, elas nem se olham, nem têm esse tempo para poder olhar no espelho, mas faça esse exercício. Se olha na frente do espelho, veja qual terço seu tem mais relevância, é maior. Geralmente as pessoas que têm a testa maior são pessoas ligadas mais ao racional. Geralmente as pessoas que têm o terço emocional em mais evidência, elas são pessoas mais emotivas, são pessoas que se conectam muito bem emocionalmente com outros. Geralmente são aquelas pessoas que os amigos gostam de se achegar para poder contar uma história. São pessoas que se conectam bem emocionalmente. E tem as pessoas que são mais intuitivas, são as pessoas que olham para determinada situação e querem resolver ali na intuição, sabe? E então, ou emocionalmente, ou racionalmente. Olha para você. Percebe, faz esse exercício aí em casa, acho que é um exercício aí do visagismo que dá para todo mundo fazer, sabe? Que bom. Já ia perguntar mesmo se a gente tinha alguma, né, alguma maneira fácil de ter essa leitura, né? Pelo menos para nós leigos, né, diante de uma profissional como a Letícia Cordeiro. Agora, Letícia, fiquei pensando também sobre como que a gente adapta, né, as questões, né, físicas que já trazemos, carregamos, né, aí, ao longo da vida, com a questão da moda, do que aquilo que está em alta. Tá. O visagismo chega a combinar isso para a gente? É super necessário, é muito importante essa pergunta, porque é interessante a gente levar em consideração aquilo que o sujeito é, aquilo que ele pretende com a imagem, mas é claro que uma imagem com mais maturidade, a gente não vai colocar uma perucazinha daquela antigamente naquela pessoa, não. A gente precisa de levar mais maturidade, mais seriedade, levando em consideração também alguma pitadinha e alguns elementos daquilo que está mais em voga. Mas o principal, sabe, Fábio? É conteúdo, é levar em consideração aquilo que o sujeito é, sabe? Aquilo que ele te traz. Por isso que não existe consultoria de visagismo sem troca, sem conhecimento, sem a pessoa sentar na sua frente. As minhas consultorias, elas são presenciais, mas online no Brasil, no mundo todo. Mas precisa ter esse tempo, essa troca, que seja ali no online. Precisa ter esse conhecimento, esse quem você é. O que você quer com a sua imagem, sabe? E como que isso começou na sua vida, sua trajetória, sua carreira? Porque uma coisa é a gente ter a informação, outra coisa é saber como que ela vai se conectando com as histórias das pessoas e aquilo vai fazendo sentido também de uma aplicação para aquela vivência que é única. Como é que isso foi para você? Tá. Eu tenho outras formações, graduações, tenho aí mais 2 graduações, mas em um momento da minha vida, quando o Instagram estava começando, eu decidi que eu faria um Instagram para mim. E eu queria falar naquele Instagram a respeito de cortes de cabelo. Então, fiz o Instagram, o meu cabelo era bem curtinho na época, fazia muito sucesso, porque é o diferente ele atrai. E
E o Instagram foi crescendo, porque ali era um hobby, eu publicava ali dentro do Instagram história de mulheres, e olha o visagismo já acontecendo sem eu nem saber que ele estava acontecendo, mas história de mulheres que passaram por algum tipo de mudança, e então aquilo ia crescendo, aquilo tomou uma proporção que eu nunca imaginei. Quando eu cheguei há muitos anos atrás com uma quantidade de seguidores, eu comecei a monetizar aquilo dali. Ele tinha mais ou menos 40 mil seguidores. Comecei a monetizar. E chegou um momento da minha trajetória que eu falei assim, não serve para mim só monetizar e só aquilo dali. Vamos profissionalizar? De que forma? E aí eu já conheci o visagismo. E tracei algumas coisas, assim. Eu tinha ali o que eu gostaria e eu precisava de fazer funcionar. Como que eu posso fazer? E aí, uma vez, eu não me esqueço disso, eu sentada com uma amiga e eu falei com ela assim, amiga, eu preciso de duas coisas. Da melhor formação, e aí eu fui atrás daquele que é o pai do visagismo, que inclusive mês que vem me convidou para fazer um podcast com ele, que é muito chique isso, né? Excelente. E eu precisava, então, fazer o curso com ele, e eu precisava de ferramentas ali para me auxiliar, porque eu passaria, então, a atender e tudo mais. Então, eu fiz uma campanha ali dentro do Instagram e Deus foi muito bom comigo. Ele me deu tudo. Eu fiz essa movimentação que eu fiz, que era para eu pagar esse curso, porque era um curso muito caro. Eu consegui, e foi assim, uma coisa de meio para noite para o dia, de um mês para o outro. Então, eu fiz a formação, depois dela outras, porque o visagismo não é só o visagismo, né? Mas a gente trabalha com coloração pessoal, com, enfim, uma série de outras coisas. Mas fiz a formação, essa formação com o Felipe, então foi algo que aí a coisa andou, a coisa fluiu e foi incrível na minha trajetória, incrível na minha vida, sabe? E aí a gente mudou ali o perfil do Instagram, antes que era algo voltado apenas para contação de história e de vida dessas mulheres, então a gente passou a ter algo com muito mais conteúdo, com muito mais propriedade daquilo que eu tinha naquele momento, que eu estava trabalhando naquele momento. Sim, sim. E aí veio numa crescente, aí uma coisa de doido. Que chegou até aqui. Estou aqui, olha bem, Que bom. Fábio, não é bom demais? Eu que agradeço, inclusive, a confiança de estar aqui, porque compartilha com tantas pessoas o seu conhecimento também. Bem, o nosso tempo, pode falar então. Não só conhecimento, mas eu gosto dessa história e eu gosto sempre de colocar, eu me emociono, porque é algo que às vezes serve para um start para alguém também, sabe? Dessa mudançazinha, sabe? Dessa fagulhinha que pode virar uma fogueira na vida de alguém e que dá muito certo, porque eu digo que hoje é a minha missão de vida e a minha missão é de uma forma tão fácil, porque é algo que é tão prazeroso, eu gosto tanto, sabe? Quem sabe não fica aí essa fagulhinha aí no seu coração também. Que bom. Eu até dizer isso, o nosso tempo tem limite, né, aqui para a nossa transmissão, mas eu não ia deixar de registrar a emoção com que você falou da sua trajetória, porque acho que isso reflete a entrega com que você tem do seu trabalho para transformação de vidas, porque até onde eu entendi, né, durante esse período com essa conversa aqui com a Letícia, é justamente mostrar o potencial da pessoa que antes podia estar, ou até não existir, mas podia estar até em lugares de muitas camadas inferiores, e as pessoas, então, acabam encontrando brilho para poder, então, sorrir e viver e entregar o seu melhor ou serem reconhecidas com valor por onde elas estão, independente da profissão, tá? E acho que isso, Letícia, através do seu conhecimento, faz isso realmente sobressair de uma maneira que talvez seja única mesmo. Então, parabéns pelo seu trabalho mesmo. Viu? Obrigada. É exatamente o meu foco, né? Transformar aí essa transformação nessa beleza única. Porque beleza, Fábio, todo mundo tem, sabe? O
que a gente precisa dessas ferramentinhas para poder extrair aquele melhor, porque beleza todo mundo tem. Então, quando eu falo que a minha vontade é que todas essas mulheres se olhem no espelho e se identifiquem com aquilo que tem ali, é isso, sabe? Essa transformação, que é uma transformação, às vezes, muito mais interna, né? Exato. E a maneira com que a gente quer se posicionar no momento em que vivemos, né? Determinadas circunstâncias, às vezes um pouco mais fechado, às vezes um pouco mais aberta, mas que sabemos que hoje uma ferramenta existe, tem um profissional no Espírito Santo atuando para isso também. Não é, gente, uma questão, só para a gente também terminar, Letícia, não é uma questão de montar manequins prontos para você usar, te dizer qual é o corte de cabelo melhor, mas é uma maneira do seu próprio brilho. Cada beleza ela é muito única, né? Dá tempo de eu contar só um exemplozinho? Por favor. Teve uma consultoria que fiz numa pessoa, ela tinha ali por volta dos seus 50 anos e uma mulher linda. Feições, rosto, cabelo. E quando eu olhei ali, fiz a avaliação dela e fiquei na expectativa para a ligação, eu não imaginava o que ela ia me falar, porque ela estava linda. E ali naquela ligação, ela me falou: Letícia, eu estou chorando todos os dias porque eu não consigo me olhar no espelho desse jeito que eu tô. O cabelo estava realmente chamando muita atenção. Ela estava chamando muita atenção. E não era o jeitinho dela, sabe? Não era ela aquilo dali. Então é isso, é buscar essa representação na imagem, sabe? Não, eu tô aqui. Não é uma revista, porque na revista pode ser muito legal, né? Pode ser muito bonito, mas não é aquilo dali. É você com você ali no espelho. Você se olhar e gostar, sabe? Excelente. Acho que o recado ficou nítido para todos nós, numa bela imagem para você pensar na sua, então, também. Letícia, obrigado pela presença. Seu trabalho está, inclusive, ali sempre colocado nas redes sociais. Obrigado muito por ter vindo aqui compartilhar o seu conhecimento com a gente. Fábio, eu que agradeço. Uma simpatia você que sabe conduzir tão bem essa entrevista. Muito obrigada a todo mundo que ficou aí em casa assistindo. A gente se encontra. Com certeza, ainda mais nesse espaço para outras abordagens também. Obrigado por hoje, viu? Obrigada. E obrigado a você pela sua audiência também com o nosso Em Destaque. Hoje a gente saindo da nossa manhã com conhecimento muito acima do que chegamos, né, no início desse programa. Voltamos então na nossa próxima edição e o convite é para que você venha também. Até lá! Em Destaque, oferecimento Hillside Park Residence. O melhor da vida ao seu lado.